Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Eu sou o Diego Rangel, tô de volta. Graças a Deus, é isso aí, Diegão. Diegão tava sumido, né? Voltei a pedidos. Vamos com tudo. E hoje, nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Tamo junto, galera, junto e misturado. Pai dos investidores Profad. Ainda vou descobrir como é que tira mais de 5 férias ao ano aí, igual o Diego Rangel, mano. Só investidor Profad, né, que consegue. É isso aí, galera. E o tema do nosso podcast de hoje é: tenho 100 mil na poupança, como investir e diversificar esse dinheiro? Falou poupança, tá aqui, ó, a Renan começa a se coçar ali, todo... Rapaz. Já viu, né, Renan? Alergia, cara. E quem é investidor Profad sabe muito bem do que a gente vai falar aqui. Mas antes, Renan, explica. Eu sei que uma galera já sabe, mas tem gente que tá assistindo esse podcast e não sabe. Explica por que a poupança não é lá um bom lugar pra gente deixar o dinheiro. Olha, primeiro, né, explicar o porquê da coceira, né? Porque a poupança justamente não é um investimento. Existe uma diferença entre investir e poupar. A poupança ela foi criada para você poupar o teu dinheiro. Poupar é o ato de você guardar dinheiro. E você pode ter alguns lugares para guardar dinheiro. Você pode poupar na poupança, caderneta de poupança. Você pode poupar embaixo do colchão, dentro de um cofrinho, em vários lugares. Mas poupar não multiplica o teu dinheiro. Agora, quando você investe, que é a diferença, você multiplica o teu dinheiro. Então, por isso que eu falo que eu tenho alergia à poupança, porque a poupança ela tem algumas pegadinhas, sabe? Galera, eu fiz uma palestra agora em São Paulo, onde tinha uma galera já, né, com, vamos dizer, da minha idade pra cima. Então eles já sabiam, sempre que eu conto essa piada e tem gente nova, tipo o Matheus, não consegue entender, né, Diego? Não capta. Pego sim. Eu também não entendo, não. Eu já sei o que é, mas eu entendo. Essa carcaça Eu também aí, não entendia, não, mas ele me explicou depois. Marizinha acabou contigo, Diegão. Qual é? Mas é o seguinte, toda vez que você bota o dinheiro na poupança, imagina que aparece o Sérgio Malandro na tua frente. Sabe quem é o Sérgio Malandro, Matheus? Sei quem é. Já ouviu falar? falar? Da minha época, mas eu sei quem é. Ai. Mas então, aí é como se aparecesse o Sérgio Malandro. Por quê? A poupança ela tem algumas pegadinhas. Então, quando você deixa o teu dinheiro lá, botei dinheiro agora. Vamos dizer, botei 100 mil hoje. Daqui a 29 dias eu tirei 100 mil reais. Quanto que rendeu? Zero. Exatamente nada. Por quê? A poupança, ela tem a data de aniversário para render. Então, ela demora 30 dias para render ainda abaixo da inflação, mas para render só depois de 30 dias. Então, se você tira o dinheiro antes de 30 dias, é a mesma coisa que você deixar o teu dinheiro embaixo do colchão. Caraca. Olha que louco. Diferente dos investimentos, que rende todos os dias. Então, por isso que eu falo que é uma pegadinha, porque as pessoas, não, mas a poupança é mais segura. A poupança eu tô vendo o dinheiro crescer e tudo mais. Né? Só a cada 30 dias que ele vai trabalhar para você. Então você perde um baita de um potencial dos juros sobre juros, que todos os dias, se o dinheiro tá trabalhando para você, viram o que a gente chama de bola de neve. Imagina que começa pequenininho, aí vai juntando mais juros, vai criando uma bola de neve bem grande de muito dinheiro. Então, quando a gente bota o dinheiro na poupança, é isso que acontece, né? É como se aparecesse o Sérgio Malandro e falasse assim: glu, pegadinha da poupança. Glu, Matheus não acha graça nessa piada. Rapaz, já ri muito, já. Tem que ver, o Sérgio Malandro era a sensação, rapaz. Ele fazia exatamente isso. Glu, pegadinha malandro. Só que ele fala pegadinha do malandro, né? Qualquer dia vamos levar ele. O Sérgio Malandro continua fazendo ainda stand-up. Stand-up, te levar pra... Então assim, aí eu sempre falo isso, eu falo que tenho alergia à poupança. Então toda vez que eu falo poupança, eu e os meus alunos, os nossos investidores de Profad, a galera começa a se coçar, né? Inclusive ontem tava dando tava dando um acompanhamento com a turma nova que a gente tá acompanhando. E aí tinha uma pessoa que falou: cara, passei até mal, eu comecei a ter alergia. Eu tava fazendo faxina em casa, comecei a ter alergia. Eu falei: cara, esse troço de ter poupança dá alergia mesmo. E eu falei: 100 mil é muito dinheiro lá, né, cara? Cara, então assim, por que a poupança não é legal? Porque, primeiro, ela rende só a cada 30 dias. Então ali você perde um baita de um potencial de crescimento do teu patrimônio. Segundo, falam que é o investimento mais seguro, mas não é o mais seguro. Ele tem uma garantia que se chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Que se você tiver até 250 mil reais na tua poupança e aquele banco quebrar, você recebe de volta até 250 mil reais. Mas tem investimentos em renda fixa, como CDB, LCI, LCA, que também tem essa garantia do FGC. Só que rendem 2 a 3 vezes mais do que a poupança. Tem, além disso, investimentos até mais seguros do que a poupança, que é o Tesouro Direto. E rende também de 2 a 3 vezes mais e tem mais segurança do que a caderneta de poupança. Então as pessoas acham que é mais seguro, mas não é. E terceiro,
A poupança, ela tem um rendimento que é de 6,7% ao ano, quando a taxa Selic está acima de 8,5%, que é o nosso caso de agora. E aí, 6,7%. Sendo que a nossa inflação hoje tá de praticamente 10%. O que isso quer dizer? Muito alto. Tá perdendo praticamente 3,7% poder de ganho. 3,3%, né? 3,3%. A gente até vê lá o dinheiro crescendo, mas na prática não é isso que acontece. É, porque assim, na prática, às vezes, tinha uma amiga minha que falava assim, Renan, o meu dinheiro tá crescendo na poupança. Aí eu falei pra ela, não, ele tá aumentando, mas não tá crescendo. Qual que é essa diferença? Você vê lá, botei 100, agora tá com 101. Tá crescendo. Mas aumentar é passar da inflação. O que isso quer dizer? Como se a inflação tivesse R$103 e você só tem 101. Você tem que completar o teu dinheiro para comprar aquilo que você comprava há um ano atrás. Então isso é perder, né, poder de compra para a inflação. Então o teu dinheiro ele vai se desvalorizando quando você deixa na poupança. Então por esse outro motivo, e principal motivo que ele perde para a inflação, a maioria das vezes, é que não é legal a gente deixar ou investir que você acha o teu dinheiro na poupança. Então, cara, poupança nunca mais. Você tem uma ideia, R$100 mil, a taxa de 6,7%, mais ou menos daria aí uns R$6.700. Não é isso, Diego? Diego Por tá bom ano. de conta. Por ano. Por ano. Tá? Sem contar, isso que conta de padaria, tá? Só pra galera entender. Botei 100 mil lá, no final do ano teria R$106.700. Isso. Se você deixar hoje no Tesouro Selic, por exemplo, que tá rendendo 13,75% ao ano, sem contar juros compostos, diretão assim de um ano, você já teria R$13.750. Mais que o dobro, né? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, sem fazer nada diferente, só você, ao invés de optar pela poupança, optar pelo Tesouro Selic, por exemplo. Que é até mais seguro. Isso, mais seguro, pode tirar a qualquer momento também. Então, não tem mais desculpa, né? Sem contar que isso é só o primeiro passo. Tem outros investimentos que é, né, lá no Clube dos Milionários, que é o nosso grupo de alta performance, que a gente acompanha os nossos alunos, a galera tem uma carteira lá que tá rendendo 22% ao ano. Sim. Então daí você vê, né? Então, Mas, Renan, assim, imagina que eu vou conversar com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, uma pessoa que nunca investiu, e ela tá com 100 mil na poupança. É difícil eu conseguir convencê-la a pegar R$100 mil da poupança e colocar num tal de Tesouro Selic que ela nunca ouviu falar. Então, assim, para a pessoa que tá ouvindo esse podcast e tem esse dinheiro, de repente, em conjunto com o marido, com a esposa, ou com o pai, ou com a mãe, ou até ela mesma, tá com esse medo. Tem um passo a passo pra gente perder um pouco esse medo de sair da poupança e ir para esse primeiro passo que seria o Tesouro Selic? com certeza, o Tesouro Selic, ele, para você começar a investir nele, você precisa um pouco mais de R$120 só. 120. Então, o que eu recomendo é, se você tem R$100 mil, você se sente confortável em pegar 1.000 para colocar lá? Ai, não, 1.000 não. Beleza, se sente confortável botar 500? Ah, 500 vai. Então bota 500. Não, 1.000 eu consigo. Bota 1.000. Ah, também não quero, quero o mínimo. Então bota lá R$120. Coloca e vê o rendimento depois de um mês. E compara com o da poupança. Eu acho que a melhor maneira é você comparar. Como é que eu sei que eu tenho resultado ou não? Por exemplo, se eu tô buscando emagrecer, eu vou ter uma balança ou então vou ter uma foto do antes e depois. E fica muito claro se eu tô emagrecendo ou não. O dinheiro é a mesma coisa. Fica muito claro se eu tô ganhando mais dinheiro ou não, colocando em 2 investimentos. Só que você tem que olhar a porcentagem, porque quando tem mais dinheiro, vai render mais, porém, às vezes tá tendo uma rentabilidade menor. Então eu sempre recomendo assim, bota um pezinho de cada vez, não precisa, vou pegar R$100 mil todo, vou colocar lá, porque tudo que é novo é desconfortável. Então o ideal é você começar com pouco. Então pega lá, 1.000, bota. Colocou, dá uma olhada como é que tá. Você vai ver, caramba, o negócio tá dando certo. Daqui a pouco você pega mais 1.000, bota lá. Daqui a pouco você vai aprendendo, vai conhecendo mais. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico, que é os nossos alunos. Eles começam exatamente com esse ponto que você falou. Ah, dinheiro na poupança, muito tempo na poupança. Pô, dá medo de tirar. E de fato dá. E como é que eles fazem? Começando com 100 e poucos reais. Aí depois bota 500. Aí depois bota 100. Aí depois bota 1.000. Aí ontem mesmo tinha uma aluna que falou assim, Renan, eu tô pensando em tirar só pra ver como é que funciona. Falei, faça. Faz muito bem. Ah, mas o problema não é se eu vou pagar imposto ou não. O problema é você não tá confortável para fazer mais investimentos. Então, quando você retira o dinheiro, ele volta para tua conta e você vê que tá tudo bem e é isso mesmo que tá acontecendo, te dá mais segurança. E aí você coloca mais dinheiro quando você tem mais segurança. Então tem que fazer as coisas bem passo a passo, né? Ir migrando aos poucos. Não precisa pegar do dia pra noite e botar R$100 mil. Porque conforme você vai vendo e o conhecimento te dá clareza, você vai ver, cara,
Tipo, é só você ver. Você prefere ganhar 6.700 de rendimento no ano ou 13.750? Aí você pergunta pro teu pai, pergunta pra tua avó, porque, pô, ninguém é bobo. Fala, pô, claro que eu quero 13.750. Tá, então a gente tem que colocar aqui, mas vamos colocar um pouquinho pra gente ir vendo? Ó, meu filho, isso aí não é arriscado, não? Não, é mais seguro até do que a poupança. Sério? É, porque é título público. É o governo que tá tomando conta desse dinheiro. Ah, legal, então bota lá um pouquinho. Aí bota um pouquinho. Ó, vó, pai, rendeu tanto aqui só no mês. Sério? É. Isso não rende nem na poupança. Então, vamos botar mais um pouquinho? Aí bota mais um pouquinho. E assim você vai, entendeu? Até o momento que você vai ver, não tem mais nada na poupança. Sim, então, de uma maneira bem prática, pra pessoa que tá com medo, ela pode pegar, coloca R$1.000, e eu gostei de uma dica que você deu, coloca 1.000, espera passar 1 mês, 2 meses, até tira o dinheiro, pra ver que o dinheiro volta pra tua conta, pra sua própria conta. Pô, botei o dinheiro lá, o dinheiro rendeu mais, pedi pra tirar o dinheiro saiu de lá e voltou pra minha conta, e você vai ganhando essa segurança e vai fazendo passo a passo, né? Total. Sabe qual é a maior dificuldade pra quem tá começando a investir? Não é fazer o primeiro investimento. É você quebrar o padrão e dar o primeiro passo. Isso é o mais difícil. Porque investir, às vezes, a pessoa... Aquela história da armadilha do investidor estudante. Ele estuda tanto que ele já sabe tudo. Ele sabe qual botão apertar, ele sabe qual investimento escolher. Só que aí você pergunta, você fez? Não. Não, tô me preparando um pouquinho, vou melhorar. Cara, então... Não adianta, tem que quebrar esse padrão, dar o primeiro passo. E essas são maneiras de você ficar mais seguro. Primeiro, conhecimento. Segundo, prática. Terceiro, repetição. Total. Isso daí é fundamental que vai te ajudar. Com certeza. Show. E você tinha falado aí na carteira lá do clube, deu 22% ao ano, né? Tava dando 22%. E a galera, às vezes, não entende muito o que é uma carteira de investimento, o que seria... explica pra galera o que é carteira e tudo mais, quando você fala esse termo. Massa, carteira de investimento é a mesma coisa que um portfólio, né, de investimento. Piorou, porra. Aí... Não entendeu, não? Porra, aí eu tô pensando na minha avó, que é meu pai. Porra, calma aí, Renan, me explica melhor. Chega a batazão mesmo, hein? Tá bom, vou melhorar então. Vamos lá. É uma classe de ativos... Tô brincando. Não, vamos lá, fala Cara, aí. carteira... imagina a tua carteira física mesmo. A carteira serve pra quê? Sabe aquelas carteiras que tem 2 divisões? Sim. Sim. Sabe, tu bota às vezes dinheiro... Tu bota as notas maiores de um lado... Cartão de crédito do outro, documento do outro. Então, ele é dividido, né? Ali é uma carteira com divisão. Carteira nada mais é uma coisa digital, porque é onde você coloca o teu dinheiro. A gente chama de carteira. Para cada objetivo, você tem uma carteira de investimento. Então, basicamente é como se fosse assim... Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Imagina que são envelopes, sabe? Antigamente a galera botava muito dinheiro em envelope. Esse aqui é o envelope do pagamento da água de conta de luz. Esse aqui é da água. Esse aqui é de não sei de que. Esse aqui é do mercado, sabe? Antigamente a galera fazia, né, envelopes. Imagina que são envelopes digitais, que são as carteiras de investimento. Então, a primeira carteira que eu recomendo é você ter a carteira do teu colchão de segurança. Que é pra você ter segurança. E a gente tem uma frase que é o quê? Segurança não se negocia. Isso aí. Não dá pra negociar segurança. Então, primeiro ponto é esse. E aí uma carteira... Ela pode ter essas divisões dentro. Eu não vou colocar em um único investimento. Tem gente que fala, qual investimento você colocou que rendeu 22%? E na realidade não é um único investimento. São vários investimentos que vão trazer aquela rentabilidade. A carteira, então, é um conjunto de investimentos que você coloca para algum objetivo específico. Com um único objetivo. Entendi. Então você tem a carteira, por exemplo, do colchão de segurança. Eu posso ter a carteira da troca de carro. Para minha filha, para a faculdade da minha filha. Carteira da faculdade da filha. Carteira para viagem na Disney. Então você pode criar carteira. Por quê? Cada investimento, quando a gente fala... Eu recebo muito no direct lá no meu Instagram é Renan Diego Oficial, que fala assim, Renan, qual o melhor investimento? É clássica essa. E na realidade não existe o melhor. A pergunta que eu trago de volta é, qual é o teu objetivo? Porque dependendo do objetivo, tem um tipo que é melhor, dependendo do objetivo, é um outro. Então imagina, qual é o teu objetivo? Aí o Diego fala, cara, pra fazer uma viagem pra Disney daqui a 2 anos. Pra minha aposentadoria. Aí o Matheus fala, fazer uma viagem pra Ilhas Maldivas. Aí eu falo, pra trocar de carro. E o outro fala, o Lucas lá fala, pra ir no show do Iron Maiden. Pra ir no show do Iron Maiden lá. Isso aí. Eu ia falar colchão de segurança, mas ele não vai guardar pra isso, ele vai pro show mesmo. É o nosso videomaker aqui, ó. Grande Lucas. Mas, enfim, cara, cada um é um objetivo. Pra quem é segurança, tem que ser investimentos que você possa tirar a qualquer momento, que tenha segurança. Por exemplo, pra tua aposentadoria, pode ser investimentos mais de longo prazo, que ganhe da inflação e que possa ter um sobe e desce, desde que ao longo do tempo ele renda mais. Né? Para fazer uma viagem daqui a um ano, é outro tipo de investimento que tem que
render até aquela data ou até antes para eu ter aquele dinheiro. Então, quando a gente fala de carteira de investimento, é justamente para você alocar em cada objetivo o melhor investimento para o grau de risco que você está disposto a correr, que é o teu perfil de investidor, e a maior rentabilidade possível. E aí entra o que a gente chama da nossa estratégia de 2RL, né? Uma estratégia que eu ensino para os meus alunos, 2RL, para quem está pronto para fazer o seu primeiro investimento ou qualquer tipo de investimento. Primeiro passo é o quê? Você saber qual é o teu objetivo. Depois que você sabe qual é o teu objetivo, você vai utilizar a estratégia 2RL, que é, primeiro, você vai pensar qual que é o grau de risco que eu estou disposto a correr. E aí, quando você já sabe qual é o teu perfil de investidor, que você faz a API, que é a análise de perfil de investidor, qualquer corretora você faz isso quando você abre conta. Você vai saber, meu perfil é conservador, meu perfil é moderado, ou meu perfil é agressivo. E aí, digamos que seja moderado. Pô, beleza, moderado, eu posso correr um pouquinho de risco, mas eu não quero abrir mão da minha segurança. Aí, eu vou para o segundo passo, que é qual a maior rentabilidade possível para os investimentos para quem tem o grau de risco moderado. Entende? Beleza, então tem esse. E o terceiro, que é o L da estratégia, que é a liquidez, que é tão importante quanto. Liquidez é a facilidade que eu transformo aquele investimento em dinheiro de volta para mim. Então, o dinheiro no investimento, a gente está vendo, tá aqui, tá no computador. Quando que eu vejo aqui papel bordado? Quando eu tenho uma liquidez, eu aperto um botão e ele volta para minha conta. E eu consigo resgatar ele. Tem liquidez que é de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos. E tem liquidez que é liquidez imediata, liquidez diária, que eu posso tirar hoje mesmo. Então, dependendo do teu objetivo, você tem que se preocupar com a liquidez. Recebo muitos alunos que, né, de forma intuitiva, eles tentam começar a investir. E aí eles olham lá. Porque assim, a pessoa que tem o mínimo de educação, ele sabe ver conta. Ele sabe que 120, por exemplo, é maior do que 100. Então ele olha, tem um CDB de 120% do CDI. E ele vê um outro CDB de 100% do CDI. Aí ele vai, malandramente, vai lá no de 120%. Só que ele só fez qual estratégia? Ele só usou uma. Só a rentabilidade. Só a rentabilidade. Sim. E aí ele não viu o grau de risco, que talvez ele tá indo numa debênture que não tem a garantia do FGC. Que ele teria que analisar os ratings. E o outro é um CDB, que é mais seguro, porque tem a garantia do FGC. Então, o risco é importante você analisar. Terceiro, ele não viu a liquidez. Isso aqui é batata. A galera chega e fala, cara, eu botei 50 mil reais ou 10 mil reais no investimento, eu só posso tirar daqui a 5 anos. Preciso daquele dinheiro, como que eu faço pra tirar? Me ajuda. Aí eu falei, sabe como é que você faz? Volta no tempo e aprende a investir. Se torna investidor profile, pra não fazer essas cagadas. E aí não tem o que fazer, cara. É isso Algumas aí. corretoras até dá, mas você vai perder um dinheiro porque eles vão vender no mercado secundário. E aí você acaba perdendo dinheiro. Então, mas a maioria das vezes não dá pra tirar. Então, olha sempre, primeiro, o grau de risco que está disposto a correr, rentabilidade a maior possível dentro do grau de risco que está disposto a correr e da liquidez que você tá buscando. Ou seja, para quando que eu vou precisar desse dinheiro? Então, por isso que não funciona você comprar esses PDFs, comprar dicas de melhores investimentos aqui, ó, vou te mandar, porque depende do seu objetivo. Se você pega ali um investimento que alguém indicou e simplesmente faz, você pode... E principalmente para quem tá começando, cara, não faz total sentido. Acho que pode fazer num determinado momento, mas para quem quer começar a investir, o melhor caminho é conhecimento e aprender. Sabe qual é a grande sacada dos PDFs que a galera faz de recomendação de investimento? Isso é uma coisa que são as casas de research, que são casas de recomendação mesmo, né? E tem muita casa boa, né? Faz análise legal. Só que primeiro você tem que saber investir, porque eles só te dão um PDF, como você falou. E você tem que se virar para fazer investimento. E se você não sabe, você já vai fazer cagada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu particularmente não acredito que uma carteira, por exemplo, com 20 ativos vai servir para mais de, 300 mil de bases de assinantes. Não vai, cara. Você tem teus sonhos, teus objetivos, eu tenho os meus, o Matheus tem um dele. Tem gente que quer ir pro show do Iron Maiden. É assim mesmo. Tá tudo bem. Tem gente que quer ir pro pagode, tem gente que quer ir pra Disney, né? Mas o cara do Iron Maiden que faz podcast com pagodeiro, isso aí o nego vai bater nele lá, vai não. Ninguém fala, né? Mas vamos deixar quieto aqui. Mas então, a grande sacada é essa. As pessoas, elas não têm esse olhar, sabe? E elas querem fazer... Sei lá, que eu até esqueci o que eu tava falando. É de pegar ali uma carteira, né? Uma recomendação com 20 Isso, investimentos. Obrigado. Às vezes dá essas bugadas, né? Ronaldo. E o que acontece? Essas carteiras de investimento, aí, pra mim não faz sentido a pessoa que não sabe investir, porque ela vai se perder, vai ficar mais perdida ainda. Vai pagar lá um negócio baratinho mensalmente, mas não sabe o que fazer. Segundo, quando que é legal? Quando você aprende a investir, você utilizar isso como um filtro. Por quê? Te economiza tempo, saber, quais são as ações que essas empresas estão recomendando. Só que vem o terceiro ponto. Você tem que saber qual a estratégia que você utiliza e qual a estratégia que aquela casa de research Utiliza para analisar, né? Porque hoje em dia tem buy and hold, tem day trade, tem
focadas em dividendos, tem a parte de volume invest. Então tem várias estratégias que se você não sabe qual é a tua, cara, por exemplo, tem carteiras de empresas... Mas aí eu boiei, agora eu não entendi nada aí também. Eu vou explicar. Tem empresa, por exemplo, eu falei buy and hold. Buy and hold é uma estratégia que a pessoa compra para manter. Do inglês é comprar e segurar. A ação ou aquele investimento. O que é isso? Eu compro uma ação do Banco Itaú. Eu tô comprando não para vender daqui a uns dias, um mês ou anos. Eu compro para manter. Não tô querendo pegar uma oportunidade ali. Eu não vou vender, eu vou comprar e manter. Eu vou só comprar sempre. E vai só comprar. E aí a galera fala muito que o preço não importa, eu quero só comprar. Porque nesse sobe e desce, ao longo prazo, você vai ter um bom retorno. Buy and hold. Day trade é você comprar e vender no mesmo dia. Então, a gente chama nem de investimento, é especulação. Especulação não no sentido pejorativo, de especular mesmo. Por quê? A pessoa vai comprar lá, a ação do Itaú, hoje. Aí ela comprou, já analisando, a maioria das pessoas utilizam um gráfico, né, análise gráfica, para ver a tendência de, cara, ela tem um comportamento que ela vai tender a subir, então eu vou comprar ela para ela subir, quando subir eu vendo, para lucrar sei lá quantos reais aqui e assim vai. Esse é o day trade, né? Terceiro, volume invest. Volume invest é a nossa metodologia que a gente busca sempre comprar empresas com muito valor de mercado, mas abaixo do preço de mercado. É tipo assim, você comprar uma Ferrari com desconto. Com o preço de um Volkswagen. Isso aí. Então você encontrar essas oportunidades que sempre aparecem na bolsa, e aí sim eu utilizo um pouco de buy and hold também. Só que sempre olhando, para mim o preço importa. Porque eu quero comprar sempre ao menor preço possível aquela empresa que tem o maior valor agregado. Com foco em dividendos. Né? Então assim, percebe que tem vários. Você analisa assim, né? Exato. E aí de repente você compra uma recomendação de alguém que tá analisando para day trade ou para outra... Ou por exemplo, small caps. O que são small caps? São empresas menores, né? Que têm um potencial de crescimento na bolsa. Menores no sentido de volume de negociação. E aí, tem uma carteira de uma casa de recomendação que bota lá carteira de alavancagem. E aí eu não sei, eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Aí vai lá e compra um monte de empresa que não está distribuindo lucro, por quê? Ela está reinvestindo lucro para crescer, por isso é small caps. Por isso que ela tem um crescimento. Só que, tipo, não tem garantia que dá para crescer. Eu já prefiro empresas que pagam bons dividendos porque elas estão consolidadas, elas estão gerando muito lucro e estão distribuindo porque está gerando muito lucro. E ela já não tem tanta necessidade de reinvestir nela mesma, porque ela já tem um caixa muito gordo, então ela acaba dividindo bastante com os sócios. E é o que me agrada, esse tipo de estratégia. Então, o ideal é saber qual estratégia você quer seguir. Eu não sei, então faz um curso, né? Que curso? O nosso. Isso aí, é a melhor estratégia que tem para você começar a investir. Não. Inclusive, vamos deixar aqui, né, o link aqui nos comentários ou aí na descrição. Pra galera que tiver interesse e saber um pouquinho mais, a gente faz de tempos em tempos um workshop gratuito e depois abre inscrições para essa turma. E a gente tem uma lista de espera já. Então, se você quiser se antecipar, tem uma lista de espera aqui embaixo, que assim que for aberta uma nova turma, a gente já te avisa quando for um workshop, algo do tipo. Só preencher os dados que estão aí embaixo, o link tá bem aqui embaixo. Massa, e depois dessa aula que o Renan deu aí, você que tá ouvindo, cara... Viu como é que o cara entende da parada, né? Eu já aprendi aqui, já anotei algumas coisas, porque eu tava dando uns moles aí. Mas realmente muito massa, Renan. E é isso, né? Conhecimento, cara. Acho que a galera que tá escutando aqui não tem como ela escutar isso que você acabou de falar aí e achar assim, nossa, eu consigo fazer sozinho, eu não preciso de conhecimento. Muito legal. Top, Renan. E... falando desses 100 mil, né? Que o tema de hoje é uma pessoa que tem 100 mil na poupança. Eu acho que o Matheus tá com esses 100 mil aí boiando na poupança dele. Ele soltou essa pergunta. E ele tá aproveitando pra fazer uma consultoria gratuita. Sem pagar nada, Matheus. Paga a consultoria, porque irmão. Ele tá batendo muito nessa tecla dos 100 mil, dos 100 mil. É os 100 mil, rapaz. É consultoria gratuita? É os 100 mil. Pros nossos ouvintes, sim. Pros nossos ouvintes, sim. Então quem tá ouvindo e assistindo esse podcast... Ele tá aproveitando, Renan. Aproveita, cara. Aproveita que eu vou sugar esse cara aqui ao máximo. Mas show de bola. E aproveitando, Renan, de que forma você dividiria esses 100 mil entre renda fixa e renda variável? Então, é o que eu falei. É uma pergunta que... A maioria das perguntas que me fazem, a resposta depende. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de pessoas. Você pode falar do Renan de hoje, do momento que você tá vivendo, né? Que você já tem investido. Mas pode falar também para quem tá começando, né? E até mesmo quem tá começando, existem pessoas que têm um perfil de investidor conservador, o perfil moderado, o perfil arrojado. Entendeu? Então, é muito sobre isso. Mas vamos falar no máximo de possibilidades que tem. Vamos pegar um exemplo, talvez, do nosso possível ouvinte.
Assim, vamos pensar, não sei se funciona, vou propor aqui, se funcionar a gente faz. Mas vamos imaginar que alguém que está com 100 mil reais na poupança, nunca investiu nada, é casado, tá? Ou é casada. A consultoria passou pra ele agora. Aí. Tô aprendendo com o cara Muito aqui. bom. Não, mas ó, é casado e assim, já tá pensando, tem 35 anos, sacou? Ó, não sou Isso eu, aí. tenho 33. Tem uma filha. Tem 35 anos, tem uma filha, tem uma filha chamada Ingrid. Aí Não, tá. mentira, brincadeira. Mas assim, vamos pensar numa pessoa que é casada, que tá com 100 mil reais lá na poupança, tem sonhos, né, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de fazer uma viagem, mas o único dinheiro que ela tem, assim, são esses 100 mil reais. Ela quer se preocupar com a poupança, quer também um pouco de qualidade de vida, mas quer começar a investir. Vamos pensar nessa... E é uma pessoa assim que não tá muito no risco lá, não, eu quero ganhar dinheiro a qualquer custo, e também não é aquela muito medrosa, que não tira o dinheiro da poupança, por exemplo. Tá ali no moderado. Boa. Que aí a gente segue. É claro que não vai Aprovado, servir pra todo aprovado. mundo, depende, sempre depende. Porque vai ter o cara que gosta de Iron Maiden, vai ter o cara que quer ir pra Disney, Com mas eu acho certeza. que, assim, acho que pode ser que ajude, né, a maior parte da galera. Massa. Então, vamos pegar aqui. Vamos pensar que isso tudo que o Diego falou, só que vamos fazer mudando os perfis que eu acho que fica claro pra todo mundo. Mas Show. os sonhos... É a mesma pessoa, só mudou o perfil. Então, o primeiro perfil é o conservador. Vamos pensar assim. Pessoa começou agora, cheio de medo. Cara, tirar da poupança, tô tremendo aqui e tal. Cara, tô com muito medo. Beleza. Primeiro passo cara, começa pela renda fixa. Renda fixa é tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs. Ponto. Tá? Por quê? Vai te dar segurança. E segurança não se negocia. Então, de 100 mil reais, cara, eu faria aqui pelo menos 80% para você começar na renda fixa desse valor. Então, seria 80 mil reais dividido entre tesouro direto, CDBs, LCIs e LCAs, para quem é conservador. E 20% já para ir botando os pezinhos na bolsa de valores. Ações, fundos imobiliários. Tá? Esse é o início, que é vamos dizer, a diversificação, uma alocação de ativos para quem tá com a sua, vamos dizer, o seu perfil conservador. Nossa, Renan, alguém que já investe deve pensar, 80 mil na renda fixa? Para quem tá começando. Só que 80 mil na renda fixa não é 80 mil no Tesouro Selic. Isso é importante. Por quê? Isso é uma alocação macro da carteira. Só que dentro dessa, lembra que a gente falou que tem várias carteiras? Então dentro de 80 mil tem a carteira do colchão de segurança, que vai depender de cada pessoa. Pode ser que seja 30 mil. E aí os 50 mil, pode ser que desses 50 mil que sobrou, pode ser que 30 seja já para aposentadoria. Aí vai botar em tesouro IPCA+, por exemplo. Entendeu? Entendi. E o restante, usar a estratégia que a gente faz de 3 a 6, que é você ter sempre um fluxo de caixa do teu dinheiro investido. Você vai buscar maior rentabilidade, mas a cada 3 a 6 meses o dinheiro tá voltando para você. Como assim, Renan? Você vai pegar, por exemplo, 20 mil reais e vai colocar lá em CDBs que tem um prazo de vencimento de 3 meses e de 6 meses. Porque aquele dinheiro toda vez, passou 3 meses, se você não usou o teu colchão de segurança, maravilha, vai voltar para tua conta, você vai reinvestir. Depois, passou mais 3 meses, você vai pegar de novo, vai reinvestir. Por quê? Se você faz de 3 a 6, a cada 3 meses sempre vai ter um investimento voltando Sempre para você. vai ter um dinheiro caindo de volta que você pode... Porque a gente não sabe qual é o nosso momento. Então, digamos que, cara, passei um perrengue, usei meu dinheiro todo da reserva. Vai ter um dinheiro caindo de novo na tua conta. Por quê? Você já criou esse fluxo. Né? Então, isso é legal, uma estratégia bem bacana que a gente ensina para os nossos alunos também. Para buscar a maior rentabilidade possível, ou seja, ganhar muito dinheiro, diminuindo o risco que ela tem. Principalmente pro conservador, né? Pra aquela pessoa que não quer assim, não, vou colocar em um investimento que só vou poder tirar daqui a 1 ano. E aí a pessoa fica 1 ano sem poder tocar no dinheiro. Assim ele vai poder tocar no dinheiro dele de 3 em 3 meses, né? Praticamente. E o mais legal, eu falo, né? O nosso dinheiro cresce à medida em que a gente cresce. Então, a cada 3 meses, se ela tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo nosso curso, por exemplo, cara, ela já é uma outra pessoa. Com certeza. Então ela já vai ver, o dinheiro vai voltar, ela já sabe o que fazer. E muita gente, eu falo, começa no conservador com 80% renda fixa e aos poucos, conforme o conhecimento vai trazendo, ela vai migrando mais para renda variável. E aí o perfil dela automaticamente vai migrando Vai mudando. para moderar, depois para Tem aluno arrojado. que já no primeiro mês já recebe renda em dólar, Renan. Então assim, no primeiro momento, deixaria ali 80, 20. 80 renda fixa, 20 renda variável. E aí o mesmo caso, só que perfil moderado. Pessoa que, eu tenho aqui, né, vamos pensar, eu tô com esses 100 mil reais, cara, eu quero ter segurança, mas eu quero também botar um pezinho pra ver se ganha um dinheirinho a mais, né? Exatamente assim que o moderado fala, Um né? pouquinho mais de risco, é isso mesmo. E aí você vai botar, por exemplo, a gente já migraria ali
para ficar entre 50% a 60% na renda fixa. E aí colocaria 30% na renda variável e 20% já em investimentos no exterior. Para você já começar a verificar. 50, então, você vai ter, 30, 20. Isso, você vai ter metade do teu capital na renda fixa. E desse capital, eu sempre recomendo você não abrir mão de pelo menos 20% para tua segurança. Então, liquidez diária, pelo menos 20% lá, para você, de acordo com o teu padrão de vida. Então, 50% renda fixa, 30% renda variável, e aí pode ser 15, ações e fundos imobiliários, e 20% investimento no exterior, bolsa americana. E aí você pode ter ETFs, que são fundos de índice, você pode já ir nas stocks, que são as ações americanas, Apple, como Apple, Disney, Microsoft, algo nesse sentido. E os REITs, que são os fundos imobiliários só que americanos, que você vai receber uma renda todos os meses, só que em dólar, né? Como você falou, no primeiro mês aí é bom, né? Já tem. Aí, rapaz, aí... E assim, o mais legal, isso aqui é uma estrutura que você não vai pegar o dinheiro e vai distribuir tudo. Você vai pegando aos poucos também. Você vai botar primeiro na renda fixa e renda variável. Aí você, cara, você desenvolveu ali, agora eu tô mais tranquilo pra ir pra Bolsa Americana. Aí você vai botando. Só que desses 20 da Bolsa Americana, é o máximo, vamos dizer assim. Você vai começar botando 5. Aí você vai sentir. Depois você vai botar mais 5. Depois você vai... E assim vai, entendeu? Até fechar esse... Quando fecha esse ciclo, é o momento em que você tá pronto para dar o próximo passo. Que o próximo passo é o perfil arrojado. O arrojado já é basicamente assim, ó. Lembra, pelo menos 20% renda fixa. Eu nunca abro mão disso. Eu nunca vou ficar menos do que 20% em renda fixa e não recomendo. Por quê? Segurança não se negocia. Né? Quando a gente fala segurança, não é só do teu dinheiro, porque a segurança da tua família, do teu relacionamento, do teu conforto. Isso a gente não pode abrir mão. Total. Então, 20% renda fixa. Depois, a gente vai pegar aqui, ó, 50% renda variável e 30% investimento no exterior. Então, percebe que a gente fica já protegido, vai para a Bolsa brasileira com um pouco mais de peso e se posiciona um pouco mais na Bolsa americana, com 30%. Renan, 30% é o máximo que você acha que deve ter na Bolsa americana? É muito mais sobre quanto a pessoa tem, né? Pode ser que em algum momento você tenha tanto dinheiro que você prefira ter mais dólar do que real. E tá tudo bem, você coloca lá. Mas isso é uma boa alocação de ativo para quem está começando em diferentes perfis de investimento. Massa, show de bola. Legal. E aí, agora, anotou, Matheus? Anotei, você botar os seus 100 mil reais... Posso mandar o Pix para vocês? Mas agora vai ser uma consultoria mesmo. Agora, você falou aí para todos esses perfis e dessa pessoa aí que tá querendo tirar esse mil da poupança. Que é chamada Maté, que... Agora eu quero... O sobrenome começa com K. E mais a fundo na consultoria. 100k na tua mão agora. Você, atingindo, já tem lá chegando quase nos 2 milhões. Em que você aportaria, pensaria? FI, ações? Você aportaria mais no exterior? O que você, Renan, escolheria? Os 100 mil reais que pinga todo mês na tua conta, ou de repente até toda semana, o que você tem feito? Isso que ele quer saber. Não. Tem lá. Ele ganhou aí, pá, toma 100 mil na mão. Eu não sei. Pensaria mais? Eu não consigo pensar. Faz um Pix pra mim de 100k aí. Eu faço na prática. Vamos fazer na prática. Vamos fazer na prática. Vai, transfere pra ele, depois ele te devolve. Aí Não, só não garanto devolver agora. Deixa eu render isso aí primeiro. Mas olhando o cenário que a gente tem hoje, em que você focaria assim? Vamos lá, 100k hoje, né, nesse momento. A gente tá no momento, só pra quem tá ouvindo, né, porque os momentos eles mudam. A gente tá no momento em que há menos de um mês teve eleição, né, onde foi eleito o candidato, Lula. E a gente tá aí há um pouco mais de um mês e meio pra virar, né, e já assumir. E o que tá rolando? Cada hora tem uma novidade, né, tá surgindo. Então, a Bolsa, ela tem despencado com muitas falas do presidente novo, né, sobre algumas coisas que o mercado tem, né, e aqui não é um viés político, né, a gente tá falando sobre como o mercado reagiu. E aí, né, o que eu tenho falado pros meus alunos e o que eu tenho feito é segura o dinheiro numa reserva de oportunidade. O que é isso? É deixar numa renda fixa que eu posso tirar a qualquer momento, liquidez diária. Então lembra, tem um colchão de segurança que é eu tirar para uma emergência. Só que eu tenho uma outra reserva que deixa no mesmo investimento, que pode ser um Tesouro Selic, pode ser um CDB com liquidez diária, mais de 100% do CDI, pode ser um fundo de investimento mais de 100% do CDI. Tanto faz, desde que seja liquidez diária. Para quê? Para eu poder aproveitar as oportunidades. Então, reserva de oportunidade. E aí, nesse momento, por exemplo, ontem, a Bolsa, anteontem, na verdade, a Bolsa deu uma tendênciazinha de alta. E aí eu fiz uma análise, né? Analisando ali o gráfico do Ibovespa. Ele bateu no suporte, olhando para o gráfico. O suporte é quando ele tem uma tendência de queda e depois ele converte e vai
começa a voltar a subir de novo, aham. né? E aí ele voltou a subir, e aí eu falei pro pessoal lá do Clube de Milionários, ó, bateu bem no limite de suporte, se no segundo dia ele voltar a subir, vamos entrar um pouco mais na bolsa, porque vai ser um momento um pouco mais de alta. E aí ontem ele começou bem, só que deu uma queda logo quando acho que rolou uns assuntos aí de que a urna tava fraudada, coisa desse tipo, né? Notícia do momento, que eu nem sei. Quem tá ouvindo depois no futuro vai pensar, cara, isso aí foi do loroto, então rolou, não sei o que vai rolar, mas, Sim. mas rolou e o mercado ele reage. E aí a bolsa caiu de novo. E nessa ontem, a gente se posicionou em mais ações. Um pouquinho de ações que estavam o quê? Baratas. Lembra? Volo Invest é o quê? Você comprar empresas com muito valor de mercado a um preço muito baixo. Nossa. Então são empresas descontadas. Então imagina, aquela empresa que caiu o preço dela, por exemplo, estava R$30 e agora está 25, você olha os números dela, ela continua sendo uma baita empresa. Ela continua valendo 30. Ela tem um baita de um valor pro mercado, ela tem um lucro bilionário, ela distribui muitos dividendos. Pô, mas o que fez cair? Notícia. Momento, né? Boiada. Pô, massa. Entendeu? Sim. Por quê? Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas cerca de 70% dos investidores na Bolsa Brasileira são estrangeiros. Olha que louco. É meio? Não 70%. sabia disso, não. 70%. Exato. Só que não são pessoas físicas estrangeiras, são fundos estrangeiros. Fundos que gerenciam muita grana. Então 70% do volume, negociação, é estrangeiro. Então sofre um impacto absurdo. Por isso que quando a bolsa cai, o dólar sobe. Então o que acontece? Quando tem alguma coisa que deixa em risco o nosso país, ou que os investidores de fora, eles olham e falam, cara, isso não é legal. Eles começam a tirar o De um dinheiro lado do deles. presidente. Eles vão, tirar o dinheiro e compram mais dólar. E aí, quando eles compram dólar, aumenta o preço do dólar aqui e a bolsa cai, porque eles tiram um volume muito grande. Muita gente, vamos dizer assim, é um volume grande de venda e poucas pessoas tendo o mesmo volume para comprar. Então acaba jogando o mercado para baixo. E aí eles esperam. Depois eles vão lá e compram mais quando tem um novo momento. Então é muito assim, é muita boiada, né? Sem contar os investidores mesmo iniciantes que ficam com medo, tiram quando estão perdendo e tal. Mas o grande volume mesmo são dos investidores estrangeiros, né? Fundos estrangeiros que colocam o dinheiro aqui no Brasil também, né? Então acho que isso daí é um ponto pra gente estar antenado. Mas voltando, né? Onde eu tô colocando dinheiro nesse momento? Cara, muito no exterior, em dólar, pra ficar dolarizado. Então, não porque eu acho que vai ter alguma coisa no Brasil, que, vão prender o dinheiro. Não. Simplesmente porque tá no momento que eu tenho que botar mais dinheiro lá. O dólar tava bem interessante há alguns dias atrás, agora que deu uma subidinha. E bolsa brasileira mesmo. Então, o que eu tenho feito é, basicamente, boto na reserva de oportunidade, dali aproveito o momento, já solto, compro bolsa se tiver bolsa hoje, se tiver Estados Unidos, né, a bolsa americana melhor. Porque eu tenho me posicionado bastante na bolsa americana, mas porque eu já tô com capital legal. Então, não recomendo para quem tá começando agora. Sim. Então, com esses 100 mil, com o Renan de agora, Legal. eu colocaria praticamente ali. Renda fixa eu não colocaria porque eu já tenho minha proteção na renda fixa. Mas se eu não tivesse, mesma coisa. Pelo menos 20% lá na renda fixa. Eu falo renda fixa para ficar, não para essa estratégia de reserva. E o restante, cara, eu colocaria ali 30% a 40% bolsa americana e o restante bolsa brasileira. Tem muitos FIs com oportunidades, ações com oportunidades, que quando a bolsa voltar a subir, que vai voltar, essa galera que tá comprando agora que vai nadar de braçada. E quem tá vendendo agora, para ir para renda fixa por boiada, ela tá perdendo uma base de uma oportunidade e depois quando ela voltar, ela vai voltar quando o mercado estiver em cima. Exato. Esse é o grande diferencial de quem sabe investir. Ele entra na baixa e sai na alta. Muito bom, muito bom. É legal ter essa visão, porque aí a gente falou muito aqui, né? Não é qual o melhor investimento, mas sim o teu objetivo e o momento. E a galera já começa a entender, realmente, cara, aquilo que serve pro Renan não serve pra mim. E fica mais claro quando você traz esse exemplo pra gente. Mas sabe onde eu investi a maior quantidade de dinheiro nesse mês? Qual foi o investimento? Eu Não. sei. Qual ativo? Não. Eu sei. Não. Eu sei. Diego sabe, porque eu tô aqui ainda... Acho que eu sei também, mas qual é? Fala pra galera aí. Eu investi R$200 mil. 200 O mil. dobro do que você tá aí guardado aí pra investir aí. Do que eu tô na poupança? É, o dobro que você tá na poupança. Caraca, 200 me fala mil aí qual é reais. esse investimento aí que deve ter uma boa rentabilidade, né? Eu investi para participar de um grupo de empresários multimilionários e até alguns bilionários. R$200 mil para estar próximo desses caras. A gente chama de mastermind.
Olha E assim, aí, ó. foi o maior investimento que eu já fiz em grupos, né? O máximo tinha sido 150, né, Diego? Que a gente já tinha participado. 120, eu acho, 150. Em uma única vez, né? E agora 200. E aí você pensa, cara, eu escuto muito isso dos meus alunos quando eles vão, antes de serem alunos, né? Tipo, às vezes ele tem lá 10 mil reais investidos. Aí eles falam, vou comprar um curso de 1.600 reais, é melhor eu investir esse dinheiro. E aí, pô, não basta querer. Pô, é melhor eu botar 200 mil reais pra investir. Me dar uma renda bem bacana. Então, por que eu fiz esse investimento, né? Por que eu recomendo as pessoas buscarem conhecimento? E não ficar com esse viés, esse pensamento de escassez. Que isso é pensamento de escassez. Se eu usar o dinheiro aqui, eu não vou ter pra investir. Cara, porque eu sei que quando você tá num ambiente diferenciado, você conhece pessoas diferentes, você precisa de uma sacada pro jogo virar. E aqueles 200 mil reais vão parecer pinto. Porque uma sacada que eu pego e aplico de um cara que é bilionário, cara... Te acelera muito mais, né? Tu chega dúvida. muito mais rápido. Então, assim, imagina você tá num grupo onde você é a pessoa mais baixa que tem lá. Baixa no sentido de condição financeira. Então, às vezes a gente fica conversando e... Se você... Tem o sentimento que às vezes tá entre amigos e você é o cara maioral da mesa, assim? Você Mais já tem? inteligente da mesa, né? Tipo, o Sim. cara que parece mais bem sucedido. Vocês têm esse sentimento, sim? Tem Em mais alguns momentos? dinheiro. Aham, sim. Então, quer dizer que vocês estão na mesa errada, cara. E se a gente só fica nessas mesas, tá na hora da gente mudar de mesa. Total. A mesa boa é aquela que a gente senta e tá desconfortável. A gente olha e fala assim, cara, esse ambiente não é pra mim. Sabe? Porque é Total. nesse momento que você tá evoluindo. É nesse momento que você tá, cara, deixando de lado as raízes que você tinha que não te deixava prosperar. E você tá começando a colocar raízes novas, mais fortes, prósperas. Então, né, eu falo todo dia pra eles. Porque eu falo, eu sei. Né, porque, cara, 200 pila, né, filho? 200 mil reais. Dá medo. Eu não tô desconfortável. Tô confortável. Não, bota aí, 200. Não, é 200 mil do futuro das minhas filhas. Tá entendendo? Tipo, é um negócio que eu poderia fazer qualquer outra coisa, investir na educação delas. Só que eu sei que isso vai trazer um retorno. E aí um dos indicadores que a gente analisa a empresa, pra ver se ela é boa ou não, é o ROI. O que é o ROI? Retorno sobre o investimento. E toda vez que você vê, cara, 200 mil tem que voltar. Não é voltar 200 mil de volta. Tem que voltar mais de 200 mil. E aí, se não voltar mais do que 200 mil, não é responsabilidade do bilionário, dos multimilionários. É minha responsabilidade. Então, eu não tenho dúvida que vai trazer dinheiro de volta aqui. Só que você precisa dar um passo além, né? Tem a fase de... Às vezes você não tá vendo o chão, mas só dá o primeiro passo. Né? Deus, o universo, seja o que você acredita, ele vai botar o chão. Isso se chama fé. Né? Independente do tipo de religião que você tem, né? Da crença que você tem, você precisa ter fé. Fé é acreditar em algo que não é tangível. Né? O Matheus, que é o mais culto nessa área, mas né? Fé basicamente é isso. Exatamente. Você acreditar no intangível. Cara, não consigo ver, mas eu creio. Né? Eu não consigo ver ainda como vai ser. Por quê? Porque eu não sou bilionário. Eu não sou multimilionário, eu sou milionário. Então, se eu ando com pessoas que não são milionárias somente, né, eu não vou conseguir dar o próximo passo, porque eu não sei. Eu não tô desconfortável. Então, se você tá no momento da tua vida que você tá sempre confortável, você tá no lugar errado e você não tá crescendo. Você tem que agir, você tem que estar desconfortável. Né? Como o Diego fala, tem que estar batendo água na nossa bunda pra gente poder, né? Exatamente. Tá acelerando, que senão... Então esse foi o maior investimento que eu fiz agora, esse mês. E eu tenho certeza que vai valer a pena, né? No próximo ano aí, me cobre um podcast pra ver se fez sentido, né? Com certeza. Tá anotado. Tá anotado aí, Diegão. E acabou, cara, que sem querendo, você já respondeu que eu ia finalizar o podcast com uma pergunta parecida. Mas se você tiver alguma coisa pra pontuar, pontua também que essa pergunta é legal. Como é que você conseguiu aprender tudo isso e pôr em prática, né? E foi difícil pra você começar? E quem te ajudou? Acho que tu já respondeu parte dela, mas seria legal se a gente conseguisse finalizar esse podcast. Pô, quem te ajudou quando você tava começando e foi difícil pra você saber tudo isso? Que, pô, muito conhecimento aqui hoje e colocar isso em prática. Cara, pra mim foi muito difícil, né? Porque vocês conhecem a minha história, é muito parecida com a de vocês. A gente nasceu num ambiente que não era próspero. Né? As pessoas, os nossos pais eram trabalhadores, guerreiros, mas não eram prósperos. Então eles não passavam o que eles não... Ninguém passa o que não tem. Né? Com certeza. Então na minha família era estuda pra ser funcionário público.
Aí depois que eu não consegui ser funcionário público, estuda pra ter uma profissão. Aí Sacou? conseguiu. E aí, beleza, me formei engenheiro e tudo mais. Mas na minha família a gente não tinha papo de empreendedorismo, não tinha papo de investimento. Não tinha nada disso. Era estuda pra deixar o dinheiro na poupança. Estuda, guarda pra deixar o dinheiro na poupança. Então, eu sou muito grato à internet, cara. De verdade, porque eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se não houvesse internet. Porque no meio social da minha família não tem ninguém, assim, que poderia ser um mentor. O mentor é uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. E a internet me proporcionou isso, me possibilitou. Conhecer pessoas. Pela internet. Mesmo que elas não me conheçam. Olha que louco. Então E você hoje pode... vai te conhecer. E você pode sim ter um mentor. Ele não te conhecer, mas você... Tipo, destinar que ele é teu mentor. Então eu tive alguns mentores, né? Um dos meus primeiros mentores foi o T. Harv Eker, o autor do livro Segredamente Milionário. Primeira vez que eu li esse livro, cara, foi quando a chave virou pra mim que eu precisava mudar de vida, né? Então, o Segredo da Mente Milionária. Porque tu começou a aprender a pensar e agir como milionário. O segundo mentor foi o Robert Kiyosaki. O livro Pai Rico, Pai Pobre. Que me mostrou uma outra visão sobre investimento, né? E depois comecei a trazer mentores do Brasil, né? E um dos grandes mentores que eu sempre tive, foi o que me deu o start para empreender, né? Foi o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto é um bilionário, muitos de vocês devem conhecer, mas é um bilionário brasileiro que morava numa comunidade. O subúrbio do Rio de Janeiro. É. Isso aí. Pegava trem, ônibus, Lotado. como eu fazia, então assim, me identificava muito. E aí aquela referência foi a pessoa que me mostrou assim, cara, é possível abrir um próprio negócio. É possível ser rico. E aí eu ficava vendo e me inspirando, né? Ainda vou contar essa história pra ele, né? Pessoalmente. E esse foi um mentor, assim, disparado, né? De mentor de vida, de carreira empreendedora. E eu tive vários mentores ao longo da minha vida, né? A minha mãe foi uma mentora que me falou muito sobre realização de sonhos, né? Meu pai, cara, foi um mentor de pai. Tipo, qual o modelo de pai que eu deveria ser? Sabe? Eu olho muito pra ele e me espelho. Porque é um cara, assim, um ser humano que, cara, ele pode se lascar, mas ele vai te ajudar. Sim. Então, pra mim, isso fez muito sentido. Tive mentores no marketing digital, né? Como o Érico Rocha, um dos nossos mentores na parte de marketing digital, que a nossa empresa começou muito no digital. Então, cara, hoje, quem muito me ajudou, né? E, claro, nas finanças ali, um grande mentor, um mestre, é o Gustavo Cerbasi, né? Devorei todos os livros dele quando eu comecei a ver que era isso que eu queria. E, enfim, né? Já fui aluno dele. Eu sempre falo assim, se você tem alguém que se espelha, compra um produto dele. Um treinamento, um livro, alguma coisa. Esteja mais próximo daquela pessoa, em forma de gratidão, reconhecimento, principalmente estar mais próximo dessas pessoas, né? Depois tive alguns outros mentores, né? Enfim, o próprio Tony Robbins, tive a oportunidade de ser treinado por ele, lá em Miami. E aí você começa a ver que, cara, não tem limite, sabe? Você Total. começa a ver, daqui a pouco tu tá do lado de uma pessoa que você admirava pra caramba. Daqui a pouco tu tá do lado de uma pessoa, a pessoa te pedindo conselho, e aí ele era o teu mentor. Né? Então, Sim. é muito sobre isso. E isso mostra a tua evolução. Então, o que mais me ajudou a crescer, a ser quem eu sou, a ter vamos dizer, o montante de dinheiro que eu tenho hoje, não foi só fazer investimentos, ganhar dinheiro, trabalhar duro. Porque você precisa trabalhar para ter dinheiro para investir. Mas sim, foi investir em mim. Eu dei uma palestra agora em São Paulo que eu falei isso, né? As pessoas, elas querem atingir um outro nível, mas elas não estão querendo investir nelas para chegar naquele nível. Parece uma coisa básica, mas não é. Porque quando a gente fala assim, você quer aprender a investir? Quero. Então investe em conhecimento para você não fazer cagada. Eu vou me preparar melhor. Eu vou deixar para daqui a pouco. Sempre tem algum somebody love, uma desculpinha para não dar o próximo passo, né? Não, eu vou deixar pro próximo ano. E aí esse próximo ano, talvez você tá deixando 3 a 5 anos você deixar de se aposentar, né? Então as pessoas Sim. às vezes acham que quanto mais demorado, mais resultado ela vai ter, não vai. É o contrário. Então, muitas dessas pessoas me inspiraram pra fazer o que eu fiz hoje. E quem me ajudou pra começar foram vocês, velho. Pra fazer o que tá fazendo aqui hoje foi seu Matheus, seu Diego,
Isso né? aí, Que começou boa. lá atrás, porque sozinho eu não estaria aqui. Então você E vê... sozinho, de verdade, eu teria desistido. Vocês sabem disso. Vocês muito tempo me deixaram... Eu falo assim, cara... me deixaram presente para o quanto a gente impacta de vidas. Porque desistir não era uma opção. Por mais que eu soubesse disso, mas no campo de batalha é difícil. Então se aproxime de pessoas que estão com você, né? Aqui, né? A minha esposa também. Porque até quando você... Porque às vezes eu e a Jaque a gente não estava acreditando, mas vocês estavam. Então, gratidão por vocês aí. Tamo né? junto. Que eu acho que isso daí que faz a gente crescer. E de lá pra cá, a gente, por vários parceiros, nossos fadásticos, né? A galera que trabalha com a gente. Mais de 4.800 alunos. Os nossos alunos, investidores de Profad. Então, galera que segue nas redes sociais. Hoje é mais difícil de eu parar. Porque quando eu não posto um conteúdo, a galera cobra. Né? Então, eu falo... E sente falta, Eu queria sair do meio corporativo pra ter meu próprio negócio, pra eu ser o chefe. Mas quem empreende se dá mal, porque você tem mais chefe do que... Né? Não é só um chefe, vários chefes. Hoje são os acho clientes, né? Tem mais de 100 mil chefes, cara. Que tem mais... For juntar suas redes sociais aí, mais de 150 mil pessoas aí que te seguem. Mas é isso. Top, muito massa. Então, você vê, se aproxima. Se você tá assistindo isso aqui, você ainda não fez um treinamento, você quer se aproximar do Renan, conhecer as mentorias, o treinamento, o acompanhamento dele, cara, vai estar aqui na descrição para você fazer a tua inscrição, ou então, dependendo do momento que você está assistindo, entrar numa lista de espera. E é isso. Parado, se você continuar, você não vai ter resultado. Show? Então, Renan, cara, a gente finaliza esse nosso mais um episódio do Profadcast. Não tem esses 100 mil reais, tá? Não é meu. Esse Ele dinheiro, tá falando mas isso foi agora muito que ele bom. tá com medo dos parentes dele chamar ele depois no pedir dinheiro privado. emprestado, Pô, mas aqui Cara, eles já não- valeu a consultoria aqui. Eles não vão escutar esse finalzinho. Não, Não, eles já sabem que o dinheiro é seu. muito bom, galera. Então é isso. Um grande abraço. Muita produtividade financeira pra você. E bora evoluir!